bem, minha gente? Boa tarde, né? É o momento que eu tô fazendo esse vídeo. Resolvi compartilhar com os amigos, irmãos, quem tiver acesso a esse vídeo, uma reflexão que tem ecoado no meu coração por semanas. E uma palavra a qual eu tenho me debruçado há bastante tempo também. E é uma reflexão que propõe concílio, que propõe caminho, que propõe mudança de atitude. Em filosofia nós aprendemos um termo chamado dialética. O que é dialética? Diz que dialética é quando opostos se confrontam verbalmente, quando pessoas opostas debatem frontalmente de maneira honesta, em busca da verdade. Então, ainda que alguém tenha convicção da sua posição, só ocorre dialética quando esse alguém está disposto a ouvir o que o oposto a ele pensa com empatia, mesmo que ele não vá abrir mão das suas convicções. Mas é uma pessoa, quando ela consegue deixar as suas convicções um pouquinho de lado, a fim de entender as convicções do próximo, do oposto, do contrário, nesse momento a filosofia diz que ocorre dialética, e isso é cada vez mais raro nos nossos dias de hoje. Dias de polarização, de bolhas, em que extremistas se confrontam, cada um na sua bolha, cada um se alimentando das suas próprias mídias, das suas próprias convicções. Não existe mais pensamento contrário para equilibrar entendimento. E o exercício de tentar compreender o próximo, principalmente quando ele pensa contrário e oposto a nós, está cada vez mais raro e mais difícil de se encontrar. E eu achei uma palavra nas escrituras que ela mostra claramente o confronto de opostos, um conflito geracional. Existem duas correntes de pensamento que conflitam acerca de qualquer visão na sociedade, política, religiosa, de costumes, que é a frente conservadora e a frente liberal. Isso tem em qualquer religião. Jesus foi tido como um liberal e duramente confrontado pelos conservadores da sua época, os ortodoxos da sua época, que queriam preservar costumes, ao contrário de tentar entender quais eram as motivações do mestre. Bem, o que é conservador ao certo? Em linhas gerais, conservador é quem conserva. Quem conserva o quê? Quem conserva a tradição dos ancestrais, o ensinamento dos antepassados, a educação que os pais passaram. E quem é liberal? Liberal é quem não se opõe à liberdade do próximo. Normalmente a frente conservadora, ela é uma frente composta por gente mais antiga, por gente que carrega um peso do passado e uma carga do passado e observa o mundo de uma maneira muito estática. Geralmente, conservadores são excludentes, não conseguem incluir todas as pessoas em sua linha de raciocínio, porque para eles o mundo é estático, é somente como foi passado, não há mutação, não há sombra de variação. E é desse jeito que me passaram, é desse jeito que vai terminar e acabou. E com esse pensamento, o que ocorre é que muitas pessoas acabam ficando pelo caminho. Porque o pensamento conservador não consegue incluir todas as pessoas. Por outro lado, a frente liberal, ela é uma frente que ela está enxergando as demandas do seu momento, do seu mundo contemporâneo, vendo que pessoas estão ficando pelo caminho, enxergando a dor de pessoas que se sentem excluídas por um pensamento autoritário e impositivo. E essa frente liberal, ela deseja no coração criar um caminho onde mais pessoas possam ser incluídas. Bem, você pode aplicar isso, pensamento conservador e liberal, para tudo que você quiser aplicar na sociedade de costume, pensamento, visão, casamento. Existe uma visão conservadora, uma visão liberal. Hoje a visão liberal entende que dois homens podem constituir uma família. E a gente tem bons exemplos de dois homens que constituíram uma família, e ali naquele lar há amor, há paz, há ensinamento. E olha, eu quero dizer que não existe certo e errado.
A proposta da minha reflexão é apenas a busca da empatia, em tentar entender o outro, em tentar argumentar o próprio ponto de vista sem impor nada, mas a fim de buscar a verdade. Existem também 3 termos que se usa bastante quando a gente vai evoluir pensamento, que é a tese, a antítese e a síntese. Então a tese que alguém pode levantar é um tema, é um pensamento, é uma visão. Isso pode ser válido por gerações, até que alguém levanta uma antítese, o contrário daquela tese, um pensamento contrário àquela tese. E diz a filosofia em dialética que quando a tese e a antítese elas se conflitam com honestidade, nasce a síntese, ou seja, a evolução dos 2 pensamentos que se conflitaram e a evolução de um novo ser, de um novo pensamento, de uma nova sociedade. Feito esse pequeno contexto, eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Esdras, a respeito da reconstrução do templo em Israel. O povo de Israel, ele foi um povo que... Eu poderia dizer que a tese em Israel é a fé por Abraão, que o homem é justificado apenas pela sua fé, sem nenhum enfeite exterior. Só que isso ficou subjetivo demais ao longo dos tempos. Outras nações poderiam propagar a sua própria fé e a sua própria justiça, porque ficou subjetivo demais, ficou apenas ao homem. Poderíamos analisar, a grosso modo, que Moisés e a lei mosaica, ela vem como a antítese da fé abraâmica. Não que ela é contrária à fé, ao contrário, mas que ela corrobora a fé com algumas vestes externas, a lei, as obrigações, os sacrifícios repetitivos, a frequência ao templo, os dízimos, enfim, todos aqueles incrementos religiosos trazem uma antítese, ou seja, o pensamento de que a fé é subjetiva. E Tiago corrobora um pouco nesse pensamento quando ele diz que a fé sem obras é morta. Então Moisés organiza a fé com vários elementos externos que o homem pode palpar. Ele vai ao templo, ele dizime e tal, isso traz a ele uma sensação de dever cumprido, de obrigação para com o divino, para com o poder superior. E a síntese de tudo isso? Bem, a síntese de tudo isso é Cristo. Mas até que eu chegue a essa conclusão, eu preciso explicar para você que antigamente em Israel, esse sistema sacrificial de Moisés, ele entrou em colapso em determinado momento. Vários profetas advertiram que aquele sistema já não estava mais sendo aprazível aos olhos de Deus. Isaías, por exemplo, no seu capítulo 1 vai dizer: quem vos requeriu essa multidão de sacrifícios quando vocês vêm a comparecer diante da minha casa? Pode para mim o sacrifício ser mais aprazível do que exercer misericórdia? Porque ficou um pouco superficial. Ao longo dos tempos, a espontaneidade parou de existir no seio da congregação, e apenas a mentalidade de que se oferecesse sacrifícios a Deus, Deus te aceitava, independente de como tivesse o seu coração, independente do socorro que você fizesse ao próximo, independente das pessoas que você deixou pelo caminho, você ofereceu o seu sacrifício, pronto, comprou um lugar com Deus. Bem, vários profetas ao longo do tempo foram dando sinais que aquele sistema estava colapsando. Mas os ortodoxos, os conservadores da época, insistiam em dizer que aquele era o sistema único de buscar a Deus, até que Deus permite um grave confrontamento no caráter, no orgulho e no ego daquela nação, que é um exílio. A nação de Israel é exilada para a Babilônia, e esse é um grande castigo divino na vida deles. E lá do exílio, depois de 70 anos, eu não tenho tempo para entrar em detalhes de comportamento e o porquê tudo isso chegou a acontecer. Eu estou falando em linhas gerais, apenas para dizer o que eu quero dizer acerca dessa mensagem. Lá na Babilônia, Deus desperta o coração de Ciro da Pérsia, que era o imperador, grande imperador da época, para que Jerusalém, para que se levantassem homens e mulheres naquele tempo, para que voltassem à sua terra natal a fim de reconstruir a casa de Deus, o templo de Deus. O grande idealizador disso foi o rei Davi, idealizador, o construtor foi Salomão. E esse templo, quando Israel foi exilado, esse templo foi destruído.
era um grande símbolo da fé, do costume, da salvação do povo judeu. Ver o templo em ruínas era a ruína da nação, da cultura da nação. Uma comitiva de quase 50 mil pessoas voltam da Babilônia para Jerusalém. E quando eles chegam lá, eles vão reedificar o templo. Neemias fala da reconstrução dos muros de Israel. O livro de Esdras relata a construção do templo de Israel, o principal símbolo da fé dos judeus, a casa de Deus. E como que ocorre? Deixa eu abaixar um pouco aqui. E qual que é o conflito que ocorre aqui? E é o que eu quero expor para vocês. Está no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 10. Eu quero ler 3 versículos com vocês e expor o grande conflito geracional. Vocês lembram que conservadores representam uma frente velha, e não é um termo pejorativo. É porque é velha, porque é antepassado, foi passado de pai para filho. E o liberal olha para frente. Aqui existe um grande conflito geracional quando eles fincam o primeiro fundamento do templo. Quando as estacas do templo são postas, existe um grande conflito geracional. 2 gerações olham para a mesma coisa, para o mesmo fundamento, mas têm reações completamente diferentes. Vamos lá. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados com trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, o rei de Israel. E eles cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças. Finalmente eles tinham voltado para a terra natal, estavam reconstruindo o templo, era um momento de alegria, acabou a vergonha, acabou o exílio, acabou. Agora é um tempo de renovação, agora é um tempo de caminharmos para frente. E o povo jubilava. Versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas, cabeças de família, já idosos, lembra que o conservador é uma corrente de pensamento de velha, de velhos, porque é passado de velhos para novos, já idosos, que viram a primeira casa, a casa que foi edificada por Salomão, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes que se ouviam de muito longe. Então você tem ali os fundamentos do novo templo sendo colocados, mas de uma maneira muito mais singela. A nação perdeu todas as suas riquezas, todos os seus tesouros, eles estão trabalhando como podem. O templo de Salomão, nós temos uma réplica aqui na Celso Garcia, você vê a suntuosidade daquilo ali, o esplendor, a glória daquilo ali, era o principal símbolo de uma Israel triunfante, de uma Israel próspera, líder das nações. Mas ali, Deus continua a tratar no ego e no orgulho daqueles conservadores, arrogantes e de ego inflado. E eles olham aquele templo e eles não se alegram que é um pequeno começo. Eles se entristecem. E eu consigo entender a dor desses conservadores. Eles enxergaram aquela glória da primeira casa. E essa, aos olhos deles, é como nada. São pequenos fundamentos, vai ser um templo muito menor. Vai ser um templo muito menor. Ao mesmo tempo, a juventude, a mocidade olha aquilo e finalmente vê a glória de Israel ressurgindo, e eles enxergam Deus naquilo. O que para uns é vergonha, para outros é esperança. Você entende o conflito geracional que existe aqui? Conservadores e liberais. Conservadores lutando contra aquilo ali, por mais que é um pequeno começo, era o pequeno começo que Deus estava trabalhando. Existem 2 profetas contemporâneos dessa época, chamados Zacarias e Ageu. Eram 2 profetas. Zacarias tenta se levantar na voz liberal, na voz que progride, dos progressistas, encorajando o povo. Para os que estavam tristes vendo a edificação do templo e os alicerces postos novamente de uma maneira muito mais simples. E eu já vou dizer como isso se aplica no nosso dia a dia, em filosofia, em religião, talvez até em política, mas principalmente sobre religião, sobre o nosso comportamento religioso como igreja diante dessa sociedade. Como nós estamos ficando cada vez mais excludentes no nosso conservadorismo e estúpido, ignorante.
excludentes, excluindo pessoas, impondo pensamentos, se entristecendo com pequenos começos, ao invés de enxergar Deus nos pequenos começos. Zacarias, por exemplo, se levanta e diz assim, Zacarias capítulo 4, versículo 10, ele diz assim, versículo 10? Zacarias capítulo 4, versículo 10 também. Pois quem despreza o dia dos pequenos começos, esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. O que me impõe dizer, e Ageu se levanta para dizer algo semelhante. O profeta Ageu, no capítulo 2, o versículo mais famoso é o 9, ele diz assim, ó, quem que tendo sobrado da primeira glória, da primeira casa, porque foi um exílio de 70 anos, muitos morreram, mas quem de vocês que sobrou, o remanescente que sobrou, que viu essa casa na sua primeira glória, e que está desprezando esse pequeno começo? Pois eu afirmo que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Ainda que materialmente a segunda casa possa parecer mais singela que a da primeira, o mover de Deus aqui, de inclusão para as nações, vai ser tão poderoso que esta glória será chamada maior que a glória da primeira. Mas os conservadores estavam apegadíssimos à glória da primeira casa, e eles não conseguiram enxergar isso. Eles não conseguiram enxergar isso, eles se entristeceram e levantaram coros de tristeza em Israel, porque eles queriam a glória da primeira casa. Eles demonstraram que na realidade eles estavam afim apenas de poder, de vaidade, de riqueza, de coisas que os olhos podem ver e contemplar com beleza, do que aquelas coisas realmente que tocam as nossas emoções. Com inclusão, com amor, com caridade, com fraternidade, com acolhida. É muito palpável isso nos nossos dias. Isso me remete a uma experiência que eu tive na igreja evangélica. A igreja evangélica de minha formação, ela passou por um momento de muito difícil também. Eu posso comparar um momento de exílio do povo judeu na Babilônia. Quando ela teve um problema grave com o seu pastor principal, e o seu pastor principal precisou sair da comunidade, a comunidade se rachou, como aconteceu com Israel também. E a Bíblia chama de diáspora, os filhos da dispersão, aqueles que dispersaram, porque quando o pastor é ferido, as ovelhas são dispersas. E aconteceu isso com Israel também. Eu não estou dizendo que é uma peculiaridade da igreja onde eu fui formado. Estou dizendo que é uma peculiaridade de quando Deus vai tratar um comportamento coletivo de uma comunidade. Isso comumente acontece. A igreja se dividiu, foram formadas outras congregações, os pastores muitas vezes se degladiaram entre eles para formar novas lideranças. Ocorre que a igreja que eu fui formada, ela sempre foi uma igreja excelente na formação de músicos. Até vaidosa na formação de músicos. Não se subia ao altar de qualquer maneira para louvar ao Senhor. E existe um aspecto muito bom disso, de amor, de reverência, de respeito, de esperar o tempo certo para se preparar, para ir servir e tudo mais. Mas Deus tratou no ego e no orgulho dessa igreja, em uma das ocasiões, um dos momentos muito difíceis que essa igreja enfrentou, de esvaziamento, de pessoas saindo e tudo, que foi que músicos também saíram, os principais músicos da igreja, e a gente teve que trabalhar como podia. De repente, em alguns cultos grandes de domingo, não tinham músicos para tocar na igreja, uma igreja que já foi tão excelente em música em outro tempo. E agora, o evento que me vem à mente foi em certa ocasião que estava tocando um playback e a cantora foi lá na frente. Isso nunca tinha acontecido. Playback, você coloca a base e o cantor vai lá e canta. Só a letra, não tem banda, não tem bateria, não tem guitarra, não tem violão, não tem nada. Eu conseguia ver Deus naquele pequeno começo. Essa palavra já brotava no meu coração daquela época, eu não tinha oportunidade de compartilhar com meus irmãos, pelo menos não coletivamente. Mas ela já estava no meu coração. Esse é o pequeno começo que Deus se alegra, é o fundamento que nós estamos pondo de novo da segunda glória, da segunda casa. Mas os ortodoxos, os diáconos mais antigos, os pastores mais antigos que viram aquela casa na sua primeira glória, não se conformaram com aquilo, que aquilo podia ser um mover de Deus, aquilo era uma vergonha para nós. E se levantaram para dizer que playback no nosso meio não, porque nós somos uma igreja excelente em músicos.
Bem, eles se levantaram para trazer o templo da primeira glória novamente, pelo menos exteriormente. Um pastor que fosse semelhante ao pastor da primeira glória, músicos que fossem semelhantes aos músicos da primeira glória. Quando finalmente vieram músicos de outra congregação para nos ajudar, e eles foram ministrar o louvor, eu senti que Deus virou de costas. E eu no impulso da minha mocidade, com ousadia, não ousei fingir louvor a Deus. Também virei de costas, enquanto toda a congregação estava de frente para o grande, para o primeiro templo, para a primeira glória. Eu estava olhando que aquela congregação rejeitou os dias do pequeno começo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque eu não estou aqui falando para cutucar, para alfinetar ninguém. Eu estou falando da minha experiência pessoal e daquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Eles viraram as costas para a glória da segunda casa. Era um teste de Deus. O próprio anjo de Deus subiu ali com playback. E a igreja disse não. Se não tiver vaidade, se não tiver suntuosidade, se não tiver esplendor e glória, nós não vemos Deus. E aí vem a palavra de Zacarias, que aquele que despreza os pequenos começos se alegrará vendo prumo na mão de Zorobabel. E aí vem a palavra de Ageu, que aquele que desprezou os dias da primeira casa, ou melhor, a maneira como viu a segunda casa, ele afirma que a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Aquilo me entristeceu muito. E obviamente o meu comportamento foi um conflito congregacional também, onde eu fui até convidado a me retirar da igreja. Fui expulso mesmo da comunidade. Mas eu me abriguei nas escrituras, porque outros profetas que tiveram atitudes até mais impactantes também comeram pão, água, experimentaram calabouços, sepulturas, foram maltratados, excluídos. E aquilo me serviu de abrigo. O que eu estou falando com isso? Que dentro da nossa comunidade, para as nossas cartilhas, esse conflito é muito palpável. Muitas vezes Deus se manifesta no novo e a gente está apegado ao ortodoxo, a velha forma de fazer as coisas, as cartilhas antigas que nos passaram, e elas foram boas lá atrás. Mas existem novas formas de fazer as coisas. E o vento do Espírito a gente não sabe de onde vem e para onde vai, mas os conservadores insistem em reter o vento do Espírito e dizer como ele deve se alojar no meio da comunidade. Não há uma liberdade para o Espírito de Deus dentro da comunidade. E aquele evento me entristeceu demais, porque eu verdadeiramente senti que a congregação estava negando e rejeitando a glória da segunda casa. Bem, isso pode se aplicar materialmente. Hoje eu sou acolhido numa comunidade da qual eu dou ótimo testemunho, me acolheu com muito amor e graça. E eu comecei a frequentar essa comunidade e eles tinham um templo mais singelo na rua Taubaté. Hoje eles têm um templo mais suntuoso ali no Carrão. A glória da segunda casa para eles, pelo menos materialmente, ocorreu de uma forma mais suntuosa, mais esplendorosa. O templo é muito maior. Mas nem sempre na Bíblia prosperidade material quer dizer também o mesmo espiritualmente. Muitas vezes prosperidade material está atrelado à falência espiritual. E eu vejo como a nossa igreja reage às demandas sociais da nossa comunidade. Olha, eu acho que é hora da igreja evangélica falar menos e ouvir mais. Ouvir os seus opostos, sentar com as novas gerações, entender o amor em outras formas de casamento. É hora da igreja evangélica sentar, e eu percebo que existe muito mais respeito das outras religiões para com os evangélicos do que dos evangélicos para com outras religiões. Esse conflito geracional é palpável no nosso meio. É palpável, e a igreja evangélica está se ilhando cada vez mais, e eu me entristeço por isso. Eu fui formado e eu vi Deus dentro da igreja evangélica. E eu gostaria que ela expandisse a sua mente, rompesse os muros. O apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios que Cristo derrubou
o muro da inimizade que existia entre os homens. Ele derrubou o muro da inimizade, porque a igreja evangélica, em grande parte, insiste em construir muros de inimizade, nós e eles, e impor como uma seita impõe de que eles são exclusivamente salvos pelos seus oráculos e os demais não, e que só há salvação mediante as suas cartilhas. Esse pensamento é um pensamento conservador, ele é um pensamento que pode ter funcionado na década de 80, de 90, até o começo dos anos 2000. Mas hoje existem muitas formas de amor ocorrendo e muitas formas de Deus acontecendo fora da igreja evangélica, e a igreja evangélica não está entendendo. Está se entristecendo com os pequenos começos de outras pessoas. E isso é muito triste. Essa palavra vem para a nossa reflexão, de que é necessário a gente pôr a cadeira um na frente do outro, a fim de entender o pensamento, o liberal, eu como liberal assumido, entender o pensamento conservador, apesar que eu vim do campo conservador, então eu conheço, em prática até, o que é. E não é fácil o exercício de sair do campo conservador até assumir posições liberais. Existe muita rejeição, muita oposição, muita pedra que vem do lado de lá. Porque para eles o mundo é estático. Então que essa palavra toque o coração, especialmente também dos conservadores, para que eles desçam desse pedestal de razão, de que o mundo é somente como passaram para eles, de que o mundo é estático e que não muda. Não, o mundo muda sim. E se Jerusalém não louvar e não manifestar a obra de Deus, Jesus disse: as pedras vão fazer isso. Eu levanto as pedras para fazer. Isso é muito real, gente. Isso é muito real. E essa palavra é muito verdadeira. Sobre vários temas nós podemos divergir: maioridade penal, aborto, casamento homossexual ou casamento tradicional, pai, mãe. Mas nós não podemos negar o reino de Deus a nenhuma criatura que se achegue com o coração voluntarioso, arrependido. Porque o reino de Deus não é mais questão de gênero, de credo, de raça, de cor. Ele derrubou o muro da inimizade, de sorte que já não há mais judeu ou gentil, não há mais macho ou fêmea, não há mais gênero. O reino de Deus é para todos. E ele tem ovelhas fora do aprisco, para o qual ele fala mais, de forma mais natalícia, de forma mais familiar. Existe obra de Deus em outros lugares fora do nosso aprisco, igreja evangélica. É necessário sentar e buscar concílio com os nossos irmãos ubandistas. É necessário sentar e buscar concílio com os nossos irmãos católicos. É necessário sentar e buscar concílio com os nossos irmãos espíritas. Porque o mundo está adoecendo pela inimizade do muro de separação. E a Bíblia, pelo menos a Bíblia, para os evangélicos diz que Cristo derrubou o muro da inimizade. E se ele derrubou o muro da inimizade, por que a igreja evangélica é inimiga de tanta gente dentro da sociedade? Por quê? É necessário a gente fazer essa reflexão, e essa reflexão ela tem que ser urgente. Olha, a Bíblia nesse episódio, ela tem uma retórica progressista. Os profetas se levantaram para dizer: o que vocês estão rejeitando, conservadores, apegados à glória do que já foi, é a glória da segunda casa, ainda que ela seja mais singela, ainda que ela não seja familiar, ainda que ela não esteja nas vossas cartilhas. É ali que Deus está se manifestando. E dói ver homens negando o reino a outros homens por condição externa, por vestimentas, por dialetos, por modo de dizer, por lugares que frequentam. Isso tudo é rudimentar, é rústico e já caducou. Em Hebreus diz que se a velha aliança fosse suficiente, não se estaria sendo buscado lugar para uma nova aliança. E se a gente usa o termo nova aliança, é porque o velho já caducou. O termo conservador vem exatamente de velhas tradições, de velhos ensinamentos que podem ser salutares até se a gente aplicar num contexto individual, para a nossa família, mas não de impor regra para a sociedade. E isso tem sido um câncer no meio da igreja. Grandes homens e mulheres de Deus têm se perdido pelo pensamento conservador, desejando a morte de pessoas que se perderam na marginalidade, na sociedade. Como pode, meu Deus do céu? Se Jesus só andou ao lado desses? O pensamento conservador precisa de uma reforma urgente, de um confrontamento urgente. Essas pessoas precisam entrar em reflexão de que o evangelho é para todos.
Não é para uma casta. Porque se fosse para uma casta, como o pensamento de vocês, seria uma seita. Uma seita como a seita dos fariseus. A seita nada mais é a lógica da seita do que um grupo de fraterno que se sente escolhido em detrimento dos demais, superiores por uma moral, pela obediência a determinados ritos. E não existe nada mais baixo espiritualmente do que negar a graça a outra pessoa. A graça é subjetiva e ela manifesta no coração do homem. E tem muita graça acontecendo fora da igreja evangélica, tem muito de Deus acontecendo fora da igreja evangélica. E que os meus irmãos consigam despertar a tempo de fazer uma reforma interna a fim de se tornarem amigos novamente da sociedade. Porque se nós somos embaixadores de Cristo aqui, então nós não estamos aqui para vomitar a regra. A embaixada é a representação diplomática de uma outra nação em outra. Se a Bíblia usa esse termo conosco, se somos embaixadores de Cristo aqui, então devemos usar a mesma linguagem com a prostituta, com o travesti, com o ladrão, com o pobre, com o que se perdeu. Porque o evangelho não é para prósperos, não é somente para os que triunfaram. Israel triunfou na sua primeira glória e Deus estava com eles. Mas quando eles se apegaram àquela glória, Deus permitiu a ruína. E eles não enxergaram Deus na segunda glória, porque nunca foram confrontados na sua vaidade, no seu conservadorismo estúpido, rudimentar. Fim. Deixa essa reflexão para nós, meus queridos. Que a glória da segunda casa venha sobre a igreja do Brasil, abolindo toda forma segregacionista de pensamento, rudimentar, que vem da política, vem do Bolsonaro, vem da bancada da direita, do boi, da bala, da Bíblia. Como pode usar isso para excluir pessoas? Que a glória da segunda casa venha sobre a igreja no Brasil, com uma reforma de pensamento, a fim de incluir pessoas. É a minha oração nessa tarde, em nome de Jesus, que essa mensagem, 30 minutos, pouca gente talvez veja tudo isso. Eu sei que é um formato estranho, normalmente as pessoas gostam de conteúdos em pílulas, né? 3, 4, 5 minutos, mas eu não tinha como construir essa mensagem sem criar todos esses contextos e expor pensamentos. Você se senta à vontade para compartilhar, para comentar, seja a favor, seja contrário, chega aí com respeito, põe aí mesmo que você estiver se sentindo contrariado, enfim, que você não se sinta machucado, mas que você tenha a liberdade aí de compartilhar, de comentar, e é isso aí. Deus abençoe.